Olá, amados de Deus, é uma alegria sempre estar em contato com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós. Você pode ser de fato um aliado nosso. Os links vão estar aí na tela. youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Como nós dissemos, você sendo um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa ele se mantenha. Nós contamos com as suas orações, com a divulgação, para que ele seja disseminado para um público cada vez maior, mais gente conhecendo o Evangelho. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já que a gente volta para conversar um pouco. O livro que nós queremos recomendar essa semana é O que é um membro de uma igreja saudável. Na semana passada, nós falamos de um livro que é O que é uma igreja saudável. E essa semana nós queremos recomendar um livro que vai ajudar você a entender o seu papel dentro de uma igreja local. Como você pode contribuir como parte do corpo a fazer com que a sua igreja seja mais parecida com a noiva de Cristo. E eu sou muito fã tanto do autor quanto do que ele colocou aqui, porque ele diz no seu livro que esse pequeno livro é escrito na esperança de que você possa descobrir ou talvez redescobrir o que significa ser um membro de uma igreja local e o que significa contribuir para essa saúde geral à luz das Escrituras. O livro ele tem alguns capítulos, ele não tem uma parte em si, mas ele vai fazer muito de um espelho com aquele livro de semana passada, entendendo o que um membro deve fazer como alguém que ouve uma pregação expositiva, ou alguém que, apesar de não ter ido para um seminário, ele é um teólogo bíblico. Alguém que, como membro de uma igreja saudável, deve ser um cristão saturado pelo Evangelho. Alguém que, como cristão e membro de uma igreja local, deve ser genuinamente convertido ao Senhor. O membro de uma igreja local que é extremamente comprometido como membro da sua igreja. Alguém que também busca a disciplina, e por disciplina eu estou falando da exortação mútua, o buscar o crescimento mútuo dentro de uma igreja, exortando uns aos outros para que a igreja entre si busque ser conformada à imagem de Jesus. Também um discípulo que não cansa de crescer, buscando ser cada vez mais a imagem do seu Mestre Jesus. Alguém também que é um humilde seguidor de Jesus, não cego, mas ele é um humilde seguidor de Jesus à medida que ele se submete a uma liderança que é bíblica. E também um membro que é um batalhador de oração. Alguém que ora constantemente pela igreja local e pelos seus membros. Por isso que nós recomendamos O que é um membro de uma igreja local. É um livro que vai ajudar você a entender o seu papel dentro de uma igreja biblicamente saudável para a glória de Deus. A
Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje eu gostaria de falar sobre o único xodó da minha existência. Um certo cristão estava numa reunião e ele leu o texto de Lucas, capítulo 4, verso 18, que remonta a uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 61, 1 e 2, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Este texto Jesus leu na sinagoga de Nazaré, logo no início do seu ministério, e isto causou um certo reboliço naquela sinagoga, mas eles tiveram consciência de que alguém estava assumindo uma posição diferente de um simples rabino. Ao ler esse texto, um deficiente visual que estava naquela reunião indagou daquele cristão: um cego que crê em Jesus pode continuar cego? Aí o cristão pergunta: o que você quer dizer com isto? O que você quer falar sobre essa questão da cegueira? E ele disse: Jesus não veio dar vista aos cegos? Se eu criei em Cristo, por que eu não vejo? Por que eu não consigo enxergar o mundo ainda? A conversa foi longe entre os dois. O crente então explicou: há dois tipos de cegueiras. Uma é espiritual e a outra é física. Jesus disse que veio dar vista aos cegos, e a pior cegueira é a espiritual. É aquele que não vê a realidade espiritual. A questão agora era que tipo de cegueira o cego queria ver solucionado. A visão física é maravilhosa, mas a visão espiritual, ela é extraordinária. Há uma poetisa americana chamada Fanny Crosby. Ela foi uma deficiente visual que teve os seus olhos interiores abertos para ver a realidade além da terceira dimensão.
dos mais de 6.000 poemas que ela escreveu, e que alguns deles se tornaram letras de cânticos, de hinos. Quase todos falam de sua visão espiritual, sem gemido, sem esse perfil de coitado. É algo extraordinário. Normalmente, os deficientes sofrem muito com as suas deficiências e expressam suas dores com clamores, como carpidura. Você sabe que os carpideiros são aqueles que choram os defuntos. As lamentações, os gemidos. Nós nos prostramos diante da nossa deficiência e choramos, lamentamos, murmuramos. Mas preste atenção num verso de Fanny Crosby, dessa deficiente visual, como ela se expressa. Ela diz o seguinte: vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeira de Deus. Ele me leva à glória dos céus. A pergunta que eu faço é: o que ela queria dizer com a alegria da luz? Uma cega? Ela ficou cega aos 2 anos de idade? O que ela tinha como realidade da luz? Ela nunca foi curada. Ela viveu e permaneceu cega por toda a vida. Mas sua visão de Cristo a mantinha feliz. Quando ela afirma que ela vivia feliz, pois era de Jesus. E que ela desfrutava o gozo da luz. Jesus curou alguns deficientes visuais. Todavia, no seu ministério, tanto terreno quanto agora, ele tem dado visão espiritual a tantos que ele salvou. A vista aos cegos é mais ampla do que a cura dos olhos. A visão espiritual é mais rica. Há uma abrangência muito maior. Eu posso agradecer a Deus pela medicina que tem ajudado em muito na cura das doenças oftalmológicas, e uma multidão tem sido beneficiada com a restauração da visão física. Cirurgias e medicações têm sido usadas para melhorar, e também os óculos, e muitas pessoas conseguem ver melhor. Embora até hoje ninguém tenha dado visão espiritual senão Jesus Cristo. Precisamos de luz interior, da luz que vem da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8, ele mostra claramente essa realidade. Fanny Crosby fala de uma felicidade decorrente dessa visão. A visão que vem de Deus, a visão que vem da luz, a visão espiritual.
Um deficiente visual pode não ser curado de sua cegueira ao crer em Jesus, mas em razão de sua real percepção da realidade espiritual, a sua alegria é extasiante. Eu gosto de ler alguns dos poemas desta escritora, dessa poetisa, porque ela estimula o meu interior com a sua visão de Cristo. Ter a visão de Cristo e permanecer num claustro de murmuração, de azedume, de crítica, é difamar a obra redentora de Cristo. Ser um cristão e viver chorumingando, reclamando, murmurando, é alguma coisa que me incomoda. Eu acho que tem algo errado, porque mesmo em face das lutas e problemas, nós podemos ganhar uma dimensão que vá além do contexto das dores. Ser um cristão e não ser verdadeiramente alegre é paradoxal. Alguém chegou a dizer que ser cristão e não ser alegre é uma difamação contra o seu Salvador. E Jesus disse aos seus discípulos, aqueles bem próximos dele, ele disse em João capítulo 15, versículo 11: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu estou falando com vocês em termos de alegria, alegria real. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, e a vossa alegria, e o vosso júbilo seja completo. Não podemos passar por dias de problemas, de tempestades. Nós não temos essa condição de não passar por isto. Contudo, não nos faltará o jato da alegria jorrando em nossos corações. Eu vou parar aqui um instantinho e já já a gente volta para conversar um pouco mais. A nossa poetisa, Fanny Crosby, ela mostra que a sua felicidade emanava de uma pessoa, provinha de Jesus. Quando ela diz, vivo feliz, pois sou de Jesus. Se sou dele, sou feliz. Eu estava observando há pouco tempo atrás, a música do Gilberto Gil, Eu Só Quero um Xodó. E eu fiquei pensando sobre quem seria o meu xodó. Porque ele diz, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó para mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. E ele repete: eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó para mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Interessante. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó? Que xodó é esse que Gilberto Gil pede? Para mim, esse xodó é Jesus. Não há ninguém que possa remover o sofrimento humano. Não há alguém que pode dar alegria em meio à existência, como ele diz que faltava alegria, que me faça alegre, de fato. A nossa felicidade como filhos de Deus decorre de nossa dependência de Jesus. Mas dependência em tudo. Ele é a fonte de eterna alegria. Foi por isso que Fanny Crosby disse: vivo feliz, pois sou de Jesus. O segredo da felicidade é, portanto, a plena suficiência de Cristo e a total renúncia de nós mesmos. Isto aqui é o zênite da visão espiritual. É o azimute perfeito da luz que brilha irradiando verdadeira felicidade. Não se trata de um constrangimento em viver com cabresto, porque muitas vezes na religião de nome cristã as pessoas estão ali por obrigação. Um deficiente visual pode não ser curado por Jesus, mas todo cego espiritual salvo terá sua visão mais ampla da realidade divina. E esta visão, ela se traduz exatamente no contentamento, na alegria que vem de dentro, a alegria de Deus. Uma das provas de que alguém foi salvo é sua alegria no meio das tribulações. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Tenham coragem, enfrentem essas circunstâncias. Meus queridos, desconfie de toda a experiência de salvação que não seja regada a aleluia, bem como aquela que for movida a frivolidades. Se você não tem motivos de contentamento, alguma coisa está errada. Ser santo e não ser alegre é como ser salvo e não ver a Cristo.
Porque a alegria, Jesus disse, eu tenho dito a vocês estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. O Salmo 97:12, ele diz, alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem o seu santo nome. Outra versão diz, alegrem-se no Senhor todos os justificados e adorem o seu santo nome. Há um cântico que eu cantava quando criança, lá no interior do meu estado do Piauí, que diz assim, muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. É claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Isto aqui é a ênfase de uma vida que foi alcançada por alguém que dá sentido à vida. Mas eu hoje tenho alegria eficaz. O termo xodó mostra um vínculo de amor que se estabelece com alguém que nos completa de verdade. Isto é o meu xodó. É aquilo que dá sentido. Sentido à existência. Sentido à vida. Qual é o seu xodó? Se o meu xodó acaba numa tumba, numa sepultura, eu aí termino chorando e vendo que o meu xodó se acabou. Mas se o meu xodó arrebenta a boca da sepultura e sai de lá, trazendo motivo de alegria, que foi isso que a ressurreição fez com o cristianismo, muda por completo a perspectiva da existência. Xodó é um termo que mostra o vínculo da realidade espiritual. Sendo assim, e sem balizar, eu posso dizer que Jesus Cristo é o único xodó da minha vida. Ele é a fonte da alegria. Eu quero perguntar para você, qual é a experiência que você tem com Jesus? A só de um religioso? Ele não veio para estabelecer religião. Ele veio para nos dar vida e vida com significado, vida abundante. A minha perspectiva aqui é deixar de coração para você que receber a Jesus como a fonte da sua alegria. O perdão dos seus pecados é importante, mas mais do que isto, é uma vida de contentamento mediante a sua graça. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.